Boa noite, irmãos, amigos, sejam bem-vindos à nossa live do nosso culto de encorajamento, a nossa última live aí das nossas quartas-feiras desse ano. E hoje, com a graça do Senhor, mais uma vez nós vamos abrir a palavra de Deus e compartilhar do que o Senhor quer ministrar e falar ao nosso coração, compartilhar do texto bíblico, do texto sagrado. E eu gostaria de encorajar você a enviar esse link aqui para outras pessoas, para outros irmãos, para outros amigos, para que juntos nós possamos aí refletir um pouquinho nessa noite e sairmos desse ambiente aqui, apesar da distância, mas conectados num só espírito, onde o Senhor há de ministrar o nosso coração, que a gente possa sair daqui encorajado pela maravilhosa e poderosa palavra de Deus. Antes de mais nada, eu gostaria de orar por você, pelas nossas vidas, e depois nós vamos continuar refletindo naquilo que iremos tratar nessa live. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de refletirmos na tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor nos compreende, obrigado porque a tua palavra nos encoraja. E nós podemos estar seguros e confiantes que o Senhor cumpre tudo aquilo que está na tua poderosa palavra. Deus, clamamos por misericórdia sobre nós. Que o Senhor tenha, Deus, de nós misericórdia, que o Senhor tenha, ó Deus, piedade de nós, que o Senhor derrame sobre nós também a tua graça, a tua compaixão. Que nós, nesse momento, possamos, ó Deus, sentir e desfrutar do teu cuidado, do teu agir, mesmo apesar de quem somos. Nos ajuda a descansarmos em ti, Pai. Nós te amamos, Deus. Muito obrigado por todos aqueles que fazem parte do teu povo e que nos acompanham nesse momento, dos amigos que estão conosco. Que a tua palavra ministre graça aos seus corações. Oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Hoje estamos, como eu já disse, concluindo, então, o nosso último encontro. E uma coisa muito importante que eu estava pensando nessas últimas semanas é o quanto as pessoas gostam de fazer promessas. Por exemplo, se você é casado, com certeza esse ano você fez várias promessas ao seu cônjuge. Se você tem filhos, é bem provável que tu tenha feito promessas para eles também. Se você aí vive as realidades ou com perspectivas futuras, talvez seja no ambiente do trabalho, seja no ambiente da faculdade, da escola, com certeza tu também fez promessas de coisas que você prometeu que iria fazer, que você iria cumprir, né? E é interessante que nós somos expert nesse tema, mas, ao mesmo tempo, nós somos, muitas vezes, péssimos em cumprir aquilo que prometemos. Muitas pessoas, durante todo esse ano, fizeram muitas promessas. Aliás, você também deva ter recebido algumas promessas de alguma pessoa, seja do seu cônjuge, seja do seu filho, seja de alguém no ambiente da igreja, seja de alguém no ambiente do trabalho, da faculdade, seja onde for. Mas, talvez, diante de tantas promessas, como a gente tem comentado, talvez muitas delas você também não foi agraciado com aquilo que fora prometido. E como eu disse, então, nós somos expert em fazer promessas, mas temos muitas dificuldades em cumprir. Ao mesmo tempo, nós fazemos também temos perspectivas sobre a nossa espiritualidade nesse sentido também. Talvez você pode dizer, poxa, Senhor, eu vou ler esse ano a Bíblia mais.
Senhor, eu vou ler mais outros livros sobre teologia bíblica, quero conhecer mais o Senhor, eu quero orar mais, eu quero visitar aquele irmão, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E talvez você não tenha feito, né? Talvez você não tenha vivenciado aquilo que você até mesmo disse ao Senhor que você faria esse ano. E quando a gente olha para o fim do ano, a gente consegue observar, então, que muitas vezes falhamos e não cumprimos, em não cumprir aquilo que prometemos. E o que nós podemos, então, pensar um pouquinho? É que o fim de ano faz com que nós, então, consigamos fazer uma autoavaliação e perceber o que nós cumprimos e o que nós deixamos a desejar. Isso é importante para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, para a nossa jornada. Mas, por outro lado, um outro aspecto importante sobre as promessas é que, infelizmente, muitos de nós terminaremos esse ano esgotados. Talvez você está chegando nesse fim de ano assim, rapaz, Azaf, o negócio está feio, a questão da minha saúde está feia, alguns problemas em casa, problemas no trabalho, não vejo a hora que chegue o Natal, o Ano Novo, para me dar uma respirada, né? Talvez muitas coisas estão passando aí na tua mente também, ao mesmo tempo com essas avaliações, mas você cansado, pressionado diante de algumas coisas. Mas eu gostaria que nós pensássemos também um pouquinho na pessoa de Deus. E quando nós olhamos para a pessoa de Deus e nesse ambiente das promessas, o nosso Deus, ele é um Deus de promessas. O nosso Deus não somente é um Deus de promessas, mas ele é um Deus de aliança. E ele, então, faz aquilo que ele promete. E ele cumpre tudo aquilo que ele promete. Existem muitas coisas também que o Senhor Jesus, existem muitas coisas também que o nosso Deus Trino planejou, já afirmou que iria acontecer, mas ainda não recebemos. Mas sabemos que no tempo certo ele assim o fará. E muitas promessas também não dizem sobre esse mundo, mas diz sobre o mundo que virá, né? Sobre o porvir. Até no domingo que se passou, conversamos também sobre isso. Deus havia deixado ali uma promessa que aquele que se humilha diante da sua poderosa mão será o quê? Exaltado. Deus está prometendo algo. Deus erguerá, Deus dará vitória a todo aquele que reconhece a sua grandeza, sua majestade e descansa nisso em vida. Mas diante desse cenário, então, diante de como nós estamos terminando esse ano, como eu disse, talvez você esteja preocupado, até mesmo com o futuro, um novo ano, um novo governo, talvez pensando num novo trabalho, talvez pensando numa nova faculdade, talvez está mudando aí de série no seu ambiente aí da escola, talvez pensando em mudar de casa, talvez pensando em mudar seus filhos de escola, talvez pensando em fazer algum investimento, eu não sei. Tantas e tantas coisas podem estar passando na tua mente. E tantas coisas também podem lhe estar deixando preocupado e pressionado. Mas o que eu queria que você se lembrasse nesse momento é que o nosso Deus, ele é um Deus de promessas, e ele é um Deus de aliança, e tudo que ele promete, ele cumpre. Ele não é homem para mentir, como Tito 1 e 2 nos afirma. Mas eu gostaria de lembrar uma promessa nessa noite, para a gente pensar um pouco, e o quanto essa promessa pode nos encorajar ao fim desse ano. Essa promessa pode encorajar para o próximo ano, essa promessa pode encorajar você agora, diante das dificuldades, dos problemas, dos dilemas que você está
nesse exato momento, passando e enfrentando. Nós podemos nos lembrar rapidamente da história de Josué, que talvez seja um dos textos mais famosos e clássicos sobre a questão da promessa, quando o nosso Deus diz ali para Josué que ele precisava ser forte e corajoso. Quando nós olhamos ali para a vida de Josué, ele havia assumido a liderança do povo. Um povo, como nós já sabemos através da palavra, que era um povo idólatra, um povo rebelde, um povo difícil, que mesmo passando 40 anos no deserto, ainda o seu coração iria externalizar realidades que ainda não haviam sido tratadas. Josué iria lidar com esse povo, Josué iria pastorear esse povo, Josué iria, então, liderar esse povo para dentro da terra prometida, que fazia parte de uma promessa do Senhor. Josué não teria agora, nesse exato momento, um líder para mentoreá-lo. Por quê? Porque o seu líder, Moisés, havia falecido. O seu líder não podia entrar na terra prometida porque feriu uma ordem do Senhor, feriu uma palavra que havia sido dita para que ele pudesse cumprir. E então, nós percebemos que, diante desse cenário, Josué se encontrava como nós, talvez preocupados com o agora, preocupados com o amanhã, preocupados com várias realidades. Mas lembre-se, o nosso Deus não é como nós. O nosso Deus cumpre o que ele promete. E olha só o que ele diz, então, para... Olha só o que ele diz, então, para Josué, antes ali de entrar na terra. Josué 1:9 diz: Esta é minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E eu queria que nós olhássemos para essa parte final dessa promessa. Seu Deus estará com você por onde você andar. Meus irmãos, meus amigos, o nosso Deus é o mesmo Deus de Josué. O nosso Deus é o mesmo Deus de Moisés que abriu o Mar Vermelho. O nosso Deus é o mesmo Deus que acompanhou o povo através de uma coluna de fogo enquanto eles caminhavam pelo deserto, reafirmando a sua presença no meio do povo. E o nosso Deus diz para nós nessa noite: estarei com você por onde você andar. Isso é maravilhoso, meus irmãos. O nosso Deus estará comigo hoje, agora e para todo sempre. Nós podemos descansar no Deus que promete não nos abandonar, no Deus que promete cuidar de nós, no Deus que promete, não importa a situação, a gravidade dos nossos problemas, Ele estará conosco em todo o tempo. E as palavras, então, ditas a Josué, da parte de Deus, elas nos lembram também da palavra do próprio Senhor Jesus aos seus discípulos. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, o finalzinho do versículo, o Senhor Jesus afirmou isso também. Lembrem-se disto, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor Jesus também sabia que haveria muita preocupação, muito questionamento, muitas lutas
que os discípulos então passariam, que os crentes daquela região iriam lidar, Jesus diz: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E, meus irmãos, essa é a mesma palavra para nós. O Senhor estará com você. Não importa a situação, não importa o problema, não importa a gravidade do teu problema, não importa as realidades que você vem passando, não importa, talvez, as coisas que você já sabe que enfrentará no próximo ano, ou que você tem aí um olhar, né, que talvez te deixe decepcionado com o próximo ano. Meu querido, Deus está com você. Deus estará contigo o tempo todo. As palavras do Senhor Jesus são as mesmas ditas também a Josué, ditas aos seus discípulos, e essas palavras chegam a nós também. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, o Senhor está comigo. O Senhor está com você. Ele jamais nos deixará só. E diante dessa palavra, nós podemos então terminar esse ano bem e começar o próximo ano bem, seguros de que o nosso Deus estará conosco. Olha que promessa maravilhosa. E te lembro e relembro, essa promessa é de um Deus que cumpre. Não é uma promessa humana, não é uma promessa parcial, onde talvez dependa de alguma coisa, dependa de alguma outra pessoa. Não, essa promessa é direta de Deus a nós. Ele estará comigo, Ele estará com você. Mas, meus queridos, diante de tal promessa, e diante também do cumprimento dela, nós precisamos nos atentar a um pequeno detalhe. Infelizmente, muitos de nós temos fortes tendências a nos esquecer da promessa de Deus. Muitos de nós temos fortes tendências a tentar lidar com as realidades e demandas da nossa vida, com a nossa força, do nosso jeito, da perspectiva do outro, com vãs filosofias, com ideias equivocadas. Mas, meus queridos, para que essa promessa de fato tenha efeito na nossa vida, nós precisamos correr para o Senhor. Nós precisamos ir em direção ao Senhor. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo e saber que sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não conseguimos, sem o Senhor nós não podemos desfrutar do poder que emana do trono da graça, a fim de que nós consigamos desfrutar plenamente da sua presença. Corra para o Senhor. Corra para o Senhor quantas vezes for necessário. Se apresente diante dele. Ele é o nosso Pai. Ele nos ama, ele sabe tudo o que nós precisamos. Por isso, enviou seu Filho para restaurar todas as coisas e para que essa promessa tivesse efeito pleno na nossa vida. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Essa é uma promessa real e verdadeira, como eu já disse. Mas, como eu acabei de afirmar também, nós precisamos correr para esse Deus, correr diante dele, correr para os seus braços, para encontrarmos então segurança e termos nas nossas vidas o descanso e o desfrutar do seu agir sobre nós. Meus irmãos, não sabemos do amanhã. Como eu já disse, talvez hoje você esteja vivendo dificuldades e problemas. Talvez as coisas estejam tranquilas na tua casa, aparentemente, mas não sabemos o que virá no amanhã.
mas eu gostaria de te encorajar, termine esse ano descansado no Senhor. Termine esse ano descansando na doce presença do Senhor, que jamais te abandonará. Comece esse próximo ano tendo essa convicção: o meu Deus estará comigo. O meu Deus está comigo. E nada pode me separar dele. Nada. E como eu havia dito, o nosso Deus não se compara às promessas que recebemos nesse ano, que não foram cumpridas, ou aquelas que foram prometidas até mesmo por nós e que nós não cumprimos. Deus, para falar a verdade, já cumpriu essa durante todo esse ano. E quantas vezes nós já corremos para Ele esse ano? Então não perca a oportunidade de correr sempre para o Senhor. Ele está pronto e disposto a nos ajudar e a nos envolver, a nos ouvir e a nos envolver com a sua presença. Jesus está conosco. Jesus que é a luz do mundo, Jesus que é o bom pastor, Jesus que é o pão da vida, Jesus que é a água viva, Jesus que entende todos os dilemas do nosso coração. Talvez se tivesse uma palavra-chave para você terminar esse ano, para falar a verdade, uma frase, né, para você guardar nesse final de ano, guarde essa frase. Guarde a parte desse texto bíblico, assim como foi dito a Josué, é dito a nós, assim como foi dito aos discípulos pelo próprio Senhor Jesus, é dito a nós. Eu estou com vocês até o fim dos tempos. Guarde isso. Descanse nisso, confie nisso e entregue tudo. Entregue tudo ao Senhor. Eu queria terminar esse momento e esse encontro pedindo, então, se você quiser me acompanhar, somente a leitura de um hino que eu gostaria de compartilhar para que a gente possa descansar. O hino 360 diz o seguinte, ó: Cristo nunca, nunca falha, plenamente satisfaz, com o seu amor infindo, com a sua doce paz. Quanto além do que eu pensava, no meu Salvador achei. Que bondade inexcedível tem meu glorioso Rei. Nunca falha, nunca falta. Quantas vezes o provei, desde que com fé singela tudo a Cristo eu entreguei. Quanto mais Jesus conheço, mas anseio por prazer. Aos seus pés o mundo inteiro, seu amor para conhecer. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Meus amigos, que a paz do Senhor esteja com você. Que o nosso Deus seja sempre a nossa provisão e aquilo que podemos, então, descansar para prosseguir para a glória dele. Um, um excelente fim de noite ainda aí para alguns, uma excelente semana para todos vocês e que Deus abençoe a todos nós. O nosso Deus nunca falha, nunca falta. E o que ele promete, ele cumpre e ele fará para a glória de Deus.
Deus abençoe. Uma boa noite.